esse senhor? Conheço sim, conheço. Pois bem, senhora, então eu vou lhe contar. Há 5 dias atrás, o coelho dele morreu. Ele, pois bem, pegou o coelho e enterrou nos fundos da casa. Um louco débil mental foi lá, cavou, tirou o coelho, deu banho, perfumou e colocou o coelho de volta na gaiola. Mas quer saber? Nós vamos encontrar esse louco. A menina, não aguentando mais aquela situação, falou assim: mamãe, está vendo o que a senhora fez? Aí a menina fez assim. O policial foi assim, hora que fez isso? Foi, mas a menina ficou desesperada, falou: o senhor vai prender a minha mãe? Falou: não, mas a sua mãe precisa aprender uma grande lição. A sua mamãe precisa conhecer a Jesus. Aí a menina: mas nós somos adventistas. Crianças, vocês viram quão importante é dizer a verdade? Ela podia muito bem ter contado: olha, o nosso cachorro apareceu com o coelho na boca. Mas ela resolveu dar uma solução àquele problema. Que nós possamos sempre dizer a verdade. Que Jesus possa abençoar cada um de nós. Vamos orar? Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, muito obrigado pela historinha de hoje. Que o Senhor nos ajude a sempre falarmos a verdade. Em nome de Jesus, amém. Salmo 19 é um salmo bastante conhecido. No verso 1, o salmista Davi diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há pouco, nós cantamos o hino de número 6 do Inário Adventista, por belezas naturais. E ao final do coro, nós cantamos: se erguerá também, Senhor, nossa voz em seu louvor. Este é um momento de adoração extremamente especial. Momento que nós reconhecemos que nosso Deus é o Senhor de tudo. Todas as nossas coisas, de nós, nosso tempo. E é o momento de nós dizimarmos e ofertarmos. A nossa igreja ainda possui algumas necessidades, por isso nós temos a igrejinha aqui. No primeiro momento, aqueles que prepararam uma oferta especial exclusivamente para a reforma da nossa igreja, por favor, tragam aqui. No segundo momento, os diáconos irão recolher. Tudo entregarei.
por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A nossa oferta aqui trazemos em louvor a ti, representando nossa humilde gratidão por tantas bênçãos incontáveis recebidas lá do céu. Queremos dar-te o nosso tempo, nossos recursos e talentos, e mais que tudo, damos nosso coração. Amém. Amém. Cego aqui, outrora andei distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz, em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. O
até aqui. Tens cumprido tuas promessas para nós. Mas, Senhor, quantas vezes não caímos ao chão, de joelhos a chorar e a clamar. Vem, Senhor, nos transformar. Vem tirar o nosso eu, pra que então tua luz possa brilhar em tua igreja que caminha para o céu. Suplicamos para nós o teu perdão, fortaleça nossa fé. Somos fracos, meu Senhor. Vem, Senhor, leva tua igreja e dá-nos forças para prosseguir. E avante iremos proclamar, e a todas as nações então dizer que tu és nosso Deus, magnífico em poder. Vem nos transformar, Pai de amor. Cubra-nos com tua graça, ó Pai. Derrama teu Espírito em nós. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. No mês de janeiro, existe uma programação especial da igreja que acontece no UNASP de São Paulo. Ele é o Encontro Nacional de Criacionistas e ele está na sua 7ª edição. E é um encontro de alto nível, onde vários pesquisadores e apresentadores eles têm a oportunidade de compartilhar experiências sobre o criacionismo dentro do meio universitário. E o nosso pregador desta manhã é o Dr. Arthur Shaldrick. O Dr. Arthur Shaldrick é um cientista pesquisador e conferencista com várias publicações. Ele é professor pesquisador em Geologia e Biologia Molecular no Southwestern Adventist University, em Keene, no Texas. E ele nasceu na Califórnia, onde fez seus estudos de graduação na San Diego State University e no La Sierra College. Obteve o seu doutorado na Universidade de Miami. Então, com ele, os minutos que se seguem nesta manhã, e eu estarei aqui ao lado dele. Feliz sábado. Happy Sabbath. I wish that I could speak to you in Portuguese, Eu gostaria de falar com vocês em português, but you would all leave quickly if I tried. mas vocês sairiam rápido da igreja se eu tentasse. So I will share with you today some thoughts about creation. Então, eu compartilharei com vocês alguns pensamentos sobre a criação. And we will talk about what happened in 1844.
E nós conversaremos sobre o que aconteceu em 1844 and how that is related to creation. e como isto está relacionado com a criação. A few years ago, I decided I wanted to see how important creation was to our faith. Alguns anos atrás eu gostaria de ver, eu quis ver como a criação se relacionava com a nossa fé. So I went to an online Bible site and I did a search of the whole Bible. Então eu fui para um site online sobre a Bíblia e fiz uma pesquisa em toda a Bíblia. And I found out an amazing thing. E eu achei algo maravilhoso. There were 26 books that dealt with the issue of creation. Existem 26 livros que lidam com o assunto da criação na Bíblia. And I came up with 26 pages of single space type of quotations from the Bible. E eu saí com 26 páginas com espaçamento 1 de citações bíblicas sobre a criação. And so I organized these according to the subjects. E eu organizei essas citações de acordo com o assunto. And I was astonished to learn how important creation was. E eu fiquei maravilhado de saber o quanto a criação é importante para nós. The issue is extremely important. O assunto é extremamente importante. For example, you recall when Jesus was tempted by Satan in the wilderness. Por exemplo, vocês se lembram quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto? And you can put that. Ok. And if you'll turn in your Bibles to Matthew chapter 4. Então, se nós abrirmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, é o primeiro texto. When I was in high school, I was not an Adventist. Quando eu estava no high school, no secundário, eu não era adventista. And I was on the debating team. E eu era de um time de debatedores. And one of the techniques we learned was to save your best argument for last. E uma das técnicas de argumentação que eu aprendi é que você deixa a sua melhor argumentação para o final. We can see who else had learned that technique here. E vamos ver como é que essa técnica vai funcionar aqui. And we see that Satan is here tempting Jesus in the wilderness. E nós estamos vendo nessa passagem que Satanás está tentando a Jesus no deserto. And after he has tried 2 other times to make Jesus fail, E depois de 2 tentativas frustradas de tentar a Jesus, we come to his last temptation. nós vemos a sua última tentação. This reveals the whole basis of his hatred for Jesus. E isso revela toda a base da sua tentação para com Jesus. The Bible says he took Jesus up to a high mountain. Então a Bíblia diz que ele levou Jesus até uma alta montanha. And he showed him all the kingdoms of the world. E ele mostrou todos os reinos deste mundo. And he said to Jesus, I will give you all of this if you will just fall down and worship me. E ele disse, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. You won't have to go to the cross. Você não precisa ir à cruz. You won't have to suffer in this life. Você não tem que sofrer nesta vida. If you will just bow down and worship me, Se você apenas se ajoelhar e me adorar, it is all yours. é tudo seu. So the whole basis of the controversy that we are in today is because of worship. Então, toda a base do grande conflito que nós vivemos hoje em dia está baseado na adoração. Why do you worship God? Por que você adora a Deus? The answer is found in Revelation 4, verse 10 and 11. A resposta para essa pergunta está em Apocalipse 4, Apocalipse 4, versos 10 e 11. This is an amazing scene in heaven. É uma cena incrível no céu. And the 24 elders representing the 12 tribes and the 12 disciples, E os 24 anciãos no Apocalipse, representando as 12 tribos e os 12 discípulos, they fall down before God's throne and worship Him. eles se ajoelharam diante do trono de Deus e o adoraram. And they say, You are worthy, O Lord, to receive our worship E eles disseram, digno és, Senhor, de receber a adoração
because you created all things. porque tu criaste todas as coisas. Creation is always the basis for worship. Criação é sempre a base da adoração. And if we don't have a creator God, we have nothing to worship. E se nós não tivermos um Deus que é criador, nós não temos razão para adoração. So we lose that if we give up on God as our creator. E então nós desistimos disso se nós desistirmos da ideia de Deus como criador. But that's not all. Mas isso não é tudo. Turn to Romans chapter 5. Vamos a Romanos capítulo 5. Verses 18 and 19. Versos 18 e 19. We are told here that the basis of our salvation Nós somos ensinados aqui que a base da nossa salvação is that none of us ever had the choice to sin. é que None of us ever had a choice to sin. We were- nenhum de nós tínhamos a escolha de pecar. Only one man had that choice. Apenas um homem teve essa escolha. And Paul says here, just as by one man's disobedience many were made sinners, Então, Paulo diz, por um homem a desobediência entrou e muitos foram feitos pecadores. also by Desculpa. that one man is Adam. Este homem é Adão. Also by one man's obedience Também por um homem a obediência, many will be made righteous. pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Do you see the relationship there between the origin of sin and the salvation from sin? Você vê então aqui a relação entre a origem do pecado e a salvação do pecado? So by one man's sin we all fell, Pelo pecado de um homem, todos nós caímos. so it is fair by one man's righteousness that we all may rise. Então, é justo afirmar que pela justiça de um homem, todos somos feitos justos. That equation falls apart if we do not hold to God as our creator. Essa equação cai por terra se não crermos em Deus como nosso Criador. We have no Garden of Eden, Nós não temos Jardim do Éden, no perfect creation, sem criação perfeita, no perfect man sem homem perfeito, who then turned against God. que então se voltou contra Deus. And the story of our salvation falls apart. E a história da nossa salvação cai por terra. If evolution is the origin of humans, Se a evolução é a origem do homem, then sin evolved also. então o pecado evoluiu junto. If this was what God intended, Se isso era o que Deus intencionava, then He is the author of sin. então ele seria o autor do pecado. And the whole story of the cross means nothing to us. E a história toda da criação não significaria nada para nós. Without a Garden of Eden, Sem o Jardim do Éden, we have no salvation. nós não temos salvação. And there's no way around that. E não tem caminho em torno disso. If you give up on creation, you give up on salvation. Se você desistir da criação, você está desistindo da salvação. And that's not all. E isso não é tudo. Not only do you lose the basis of your worship Não somente você perde a base da sua adoração and the basis of your salvation, e a base da sua salvação, but your basis of trust and the confidence in God. mas também a base da sua confiança em Deus. Turn to Exodus chapter 31. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodos, capítulo 31. This is a very interesting chapter that talks about Sabbath. Esse é um texto muito interessante e fala sobre o sábado. Verse 16. Verso 16. Therefore the children of Israel shall keep Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como um pacto perpétuo. It is a sign between me and you, the children of Israel, forever. É um sinal entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth,
And on the seventh day he rested and was refreshed. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. This is God speaking. Isso é Deus falando. And when he had finished, E quando ele terminou, he gave Moses 2 tablets of the testimony, ele deu a Moisés 2 tábuas de testemunho, tablets of stone written with the finger of God. 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. If God wrote in stone that he did it in 6 days, Se Deus não tivesse criado o mundo em 6 dias, and he is not telling the truth, então ele não está falando a verdade. how do we know what else he said that's not true? Se isso não é verdade, o que mais que ele falou não é verdade? How can we have confidence in God or in his word if we can't believe something he wrote in stone with his finger? Como é que nós podemos acreditar em um Deus que escreveu em 2 tábuas de pedra se ele está mentindo sobre a razão da criação, da autoridade dele? So you can see that creation is foundational to our faith. Então você entende que a criação é fundacional, ela é o fundamento e a origem da nossa crença. It's not a choice that we can give up lightly. Não é uma crença que nós podemos desistir facilmente. But there's something even more important for us as Seventh-day Adventists than that. Mas tem uma coisa muito mais importante para nós, adventistas do 7º dia, do que este fato. Our whole existence as a Seventh-day Adventist church Toda a nossa existência como adventistas do 7º dia is based on creation. é baseada na criação. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? Let's turn to, well, before we do, let me ask you a question. How many of you can tell me 2 chapters in Revelation that deal with the origin and the message of the Seventh-day Adventist Church? Antes de nós continuarmos, eu gostaria de perguntar de vocês se vocês podem me citar 2 capítulos no Apocalipse que lidam com a criação. I wish that I could ask for hands, a show of hands. Eu gostaria que quem se lembrar desses 2 capítulos que citam ou que falam da criação, que levantassem as suas mãos, que se souberem. I have asked my students this for many years at Adventist University. Eu fiz essa mesma pergunta durante muitos anos na Universidade Adventista para os meus alunos. And sadly, only one time could I get a right answer. E infelizmente apenas uma vez eu tive a resposta correta. As Seventh-day Adventist Christians, we need to know why we believe what we believe. Como adventistas do 7º dia, nós devemos entender a razão das nossas crenças. But I hope this will be reviewed for you today. Mas eu espero que isso seja revelado para vocês essa manhã. Turn with me to chapter 10 of Revelation. Vamos ir para o capítulo 10 de Apocalipse. There's an amazing prophecy here. Existe uma profecia maravilhosa aqui. It starts with this vision of an angel Começa com essa visão de um anjo who is standing que está em pé, before John on the Isle of Patmos. que está em pé diante de João na ilha de Patmos. He says, I saw another mighty angel coming down from heaven, E ele diz: eu vi outro anjo forte que descia do céu, clothed with a cloud, vestido com uma nuvem, and a rainbow was on his head. e por cima da sua cabeça estava o arco-íris. His feet were like the sun. His face was like the sun, O seu rosto era como o sol, and his feet like pillars of fire. e os seus pés como coluna de fogo. What an amazing scene John was showing. Que cena maravilhosa que João estava vendo. And then the attention is focused on something in the angel's hand. E então a atenção é focalizada em algo que está na mão do anjo. He had a little book that was open Ele tinha na mão um livrinho aberto, in his hand. na sua mão. Now, what book could that be? Que livro seria esse? Go ahead to the next one. Ok. Could this little book that is open in the hand of the angel, could that be the book of Daniel? Seria esse pequeno livro que está na mão do anjo, o livro de Daniel?
So keep your finger in Revelation 10 Então mantenha o seu dedo em Apocalipse 10 and turn to Daniel chapter 12. e venha para Daniel capítulo 12. And here we read about a book. E aqui nós lemos sobre um livro. And it says, E diz: shut up the book Tu, porém, Daniel, encerra as palavras and seal the book e sela o livro until the time of the end. até o tempo do fim. Now, if this book in the hand of the angel that is open is the book of Daniel, Se esse livrinho que está na mão do anjo é o livro de Daniel, then what time is it in Revelation? então que tempo é este no livro do Apocalipse? It's the time of the end. É o right? tempo do fim. It must be the time of the end if that's the book of Daniel. Deve ser o tempo do fim se é o livrinho de Daniel que está na mão do anjo. Then he says, many shall run to and fro, Muitos o esquadrinharão and knowledge shall be increased. e a ciência se multiplicará. Oftentimes in evangelistic meetings we are told that the activity of our age is what that means. Muitas vezes em reuniões evangelísticas somos ensinados que a atividade na nossa época demarca essa parte da profecia. Running to and fro is what you see in the streets and in the air. Muitos indo para cima e para baixo, esquadrinhando, é o que significa essa parte da passagem. But that's not the proper meaning of this text. Mas isso não é o significado adequado dessa passagem. The verb for running to and fro is the verb that's used for reading a scroll. O verbo que se diz para ir para frente e para trás, ir para um lado e para outro, é o de esquadrinhar um pergaminho. And what God is telling us through Daniel is that at the last days, people will open the little book of Daniel and they will read it and then they will understand. E o que está sendo dito ali é que nos últimos dias as pessoas leriam com atenção o livro de Daniel, olhariam e o entenderiam. And so we have this then the setting is the last days. Então, nós temos que o cenário aqui é o dos últimos dias. Now I want to show you that this truly is the book of Daniel in Revelation 10. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o porquê que o livro ali é o livro de Daniel no capítulo 10 de Apocalipse. Notice the parallel here. Olha o paralelo aqui. The angel which I saw stand upon the sea and upon the earth. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra. And in Daniel 12:7, E Daniel 12, verso 7. the man E ouvi, clothed in linen, which was upon the waters of the river, above the waters of the river. e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. In Revelation, he lifted up his hand to heaven, Em Apocalipse, ele levantou a sua mão ao céu. and in Daniel, he lifted up his right hand and his left hand to heaven. E em Daniel, ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda. And it says in Daniel, he swore by him that lives forever and ever. E em Apocalipse, ele disse que ele jurou por aquele que vive para todo sempre. And in Daniel, it says he swore by him who lives forever and ever. E em Daniel nós vemos a mesma coisa, jurou por aquele que vive eternamente. In Daniel, it says there should be time and times and half a time. E em Daniel diz que isso seria por um tempo, tempos e metade de um tempo. In Revelation, it says there should be time no longer. Mas em Apocalipse nós já vemos que ele diz que não haveria mais demora. So clearly, the book in the hand of the angel in Revelation 10 is the book of Daniel. Então, claramente nós vemos que o livro que está na mão do anjo em Apocalipse 10 é o livro de Daniel. And being open symbolizes it will be understood E estar aberto significa que ele seria entendido and studied. e estudado. And then in Revelation, we're told that time has run out. E no Apocalipse nós somos ensinados que o tempo havia acabado, havia chegado. The longest Bible prophecy is the 2300-day prophecy of Daniel 8:13 and 14. A profecia mais longa da Bíblia é a dos 2.300 dias, anos,
de Daniel 8, versos 13 e 14. And Christians all over the world understood that to be in mid-October 1844. E cristãos de todo mundo entenderam que a aplicação dessa profecia se daria em outubro, finda-se em outubro de 1844. And the great Advent movement that arose out of that E o grande movimento adventista que surgiu então dali, led to the formation of this church. levou à formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. But these people were preparing for Jesus to return to earth Mas essas pessoas estavam se preparando para o retorno de Jesus à Terra, in mid-October 1844. no meio de outubro de 1844. But what happened? Mas o que foi que aconteceu? They waited, Eles esperaram, they went to bed, eles foram para suas camas, and when they woke up, they were still here. e quando eles acordaram, eles ainda estavam aqui. A terrible, terrible disappointment. Um terrível, terrível desapontamento. They had preached that Jesus was going to return. Eles pregavam que Jesus iria retornar. They had left their crops in the field. Eles deixaram suas plantações nos campos. They had sacrificed to share the message with their neighbors. Eles se sacrificaram para compartilhar a sua mensagem com seus vizinhos. And they were still here. E eles ainda estavam aqui. How must that have felt? Como é que isso deveria ter causado? Qual sensação deve ter causado neles? Well, Revelation 10 Bem, Apocalipse 10 tells us that this great disappointment was known ahead of time by God. nos mostra que esse desapontamento já havia sido mostrado antecipadamente por Deus. Revelation 10, verse 8. Apocalipse 10, capítulo 8. The voice which I heard from heaven spoke to me again and said, "Go take the little book." A voz que eu tinha ouvido do céu voltou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da tua mão, That is open in the hand of the angel that stands on the sea and the earth. que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. And I went to the angel and I said, "Give me the book." E eu fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. Can you imagine John walking up to this angel and asking for the book? Você pode imaginar a cena de João indo até o anjo e pedindo o livrinho? And he said to me, "Take it E ele disse: toma-o and eat it, e come-o, and it will be in your stomach bitter, e ele fará amargo o teu ventre, but in your mouth it will be as sweet as honey." mas na tua boca será doce como o mel. Have you ever had an experience like that? Você já teve uma experiência como essa? You eat something that you think is going to be very good, Você come algo que você acha que vai ser muito bom, and it is good in your mouth, e é bom na sua boca, but when it hits your stomach, it is very, very bad. mas quando vai para o seu estômago é muito, muito ruim. That is how God described the great disappointment that came to the Adventist believers E é assim que Deus descreve o grande desapontamento que ocorreu com os adventistas on that October morning in 1844 when they awoke. naquela manhã de outubro de 1844, quando eles acordaram. We can't experience what they experienced, Nós não podemos experimentar o que eles experimentaram, but we can empathize with them in this grief. mas nós podemos simpatizar com eles nesse luto, nesse pesar que eles tiveram. Evidently, God knew ahead of time this would happen to His people, Evidentemente, Deus sabia o que aconteceria com esse povo, and He planned for it. e Ele fez planos para isso. But here we have John. He has just eaten the book, and it is in his stomach bitter. E João, ele estava apenas havia comido o livro e ele estava sentindo amargo no seu estômago. With puzzlement on his face, he looked up at the angel. Então, com uma perplexidade, ele se voltou ao anjo. Why has this happened? Por que isso está acontecendo? What does this mean? O que isso significa? And the angel says to him, E o anjo disse a ele: okay. "You must prophesy again Importa que profetizes outra vez before many peoples and nations and tongues and kings." diante de muitos povos, nações e línguas e reis. So evidently God was not finished with his people yet. Evidentemente, Deus ainda não havia terminado o seu trabalho na terra. There was something more they must do before he could return. E havia algo a mais que ele precisava fazer antes que ele retornasse. And what is that? E o que é isso? Next slide. Ok?
Go over to Revelation chapter 14 Vamos a Apocalipse capítulo 14 and verse 6. e verso 6. Here we have embedded in Revelation the Ye- message that responds to the question John had in Revelation 10. E aqui nós vemos a resposta à pergunta de João em Apocalipse 14, daquilo que aconteceu no capítulo 10. Back one slide. Oh, yeah, that's right. Ok. So he says, Então ele disse, this is John speaking, I saw another angel fly in the midst of heaven, isso é João falando, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, having the everlasting gospel to preach to them that dwell on the earth, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. and then amazingly he uses the same language as he used in chapter 10. E maravilhosamente ele usa a mesma linguagem que ele usou no capítulo 10, When he gave the challenge. quando foi dado a tarefa. So the challenge in chapter 10 is answered in chapter 14. Então, a tarefa que é dada no capítulo 10, ela é respondida no capítulo 14. It was to go to every nation, kindred, tongue, and people. Deveria ir a toda nação, tribo, língua e povo. So this is a very important message. Então, isso é uma mensagem muito importante. It is yet to be preached, Ainda deve ser pregada and it must go to the whole world. e deve ir a todo mundo. And it was the reason for the great disappointment of 1844. E foi a razão do grande desapontamento de 1844. Ok. So what is the message? Então, qual é a mensagem? Here is the message. Aqui está a mensagem. Revelation 14:7. Apocalipse 14, verso 7. Saying with a loud voice, Dizendo com grande voz, fear God, temei a Deus give glory to him, e dai-lhe glória, for the hour of his judgment has come. porque é vinda a hora do seu juízo. What happened in 1844? O que aconteceu em 1844? The beginning of judgment. O início do julgamento. And is that good news? Because gospel means good news. E é evangelho, porque o evangelho são boas novas, porque evangelho quer dizer boas novas. Why is the gospel, why is this good news that judgment begins? Porque é uma boa notícia que o julgamento tenha começado. Because judgment must happen before God can return. Porque o julgamento deve ocorrer antes de Cristo retornar. So the beginning of judgment Então, o início do julgamento means that Jesus' return is soon. significa que o retorno de Jesus está próximo. And that is good news indeed. E isso é uma boa notícia, de fato. And that is where the second part of our name comes from, Adventist. E é isso a razão pela qual o nosso primeiro nome, Adventistas, vem. É que em inglês é o segundo nome. From this verse. Okay? From this verse. Okay. Yes. It's because in Portuguese, Adventist comes first, Oh, then okay. seventh day. Yeah. So you fixed it. Yeah, okay, no problem. Okay, back to Revelation 10 though. We left something out. E vamos voltar a Apocalipse 10, nós deixamos algo ali. We decided that the setting was the last days. Nós chegamos à conclusão que o cenário é dos últimos dias, But now we left one part out when I read it. mas nós deixamos uma parte fora quando nós lemos. And I've highlighted it here in blue. E ela está sublinhada aqui em azul. It's in the middle of the verse that tells us about the end of time. É aqui no meio do verso que nos fala sobre o fim do tempo. And it has to do with what? E tem a ver com o quê, essa parte em azul? With creation. Com a criação. Who created the heavens and the things that are in it, and the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it. O qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há. This emphasis on creation comes at the very time in Earth's history Essa ênfase sobre a criação vem num exato momento na nossa história, when a new great apostasy was arising. quando outra grande apostasia estava iniciando. But now back to the title of our talk. Mas de volta ao título do nosso tópico aqui, do nosso sermão.
Was there some significant event that took place in 1844 in mid-October Houve algum evento significativo que aconteceu na Terra em 1844, on the earth no meio de outubro de 1844 na Terra, that would explain the significant emphasis on creation in chapter 10 of Revelation? que poderia justificar a inclusão dessa tão significante referência ao poder criador de Deus no mesmo verso? Yes. Sim. But let's take a look at another prophecy first. Mas vamos dar uma olhada primeiro em outra profecia. This is found in 2 Peter chapter 3. Ela é encontrada em 2 Pedro capítulo 3. And people, we look for prophecies that are fulfilled E há pessoas que olham por profecias que já se cumpriram, because that gives us confidence in God's word. porque ela nos dá confiança nas palavras de Deus. Here is a prophecy made 2,000 years ago that has been fulfilled exactly as it's stated. Aqui está uma profecia que foi feita 2000 anos atrás e que se cumpriu exatamente da maneira como ela foi escrita. It begins in verse 3 of chapter 3 of 2 Peter. Começa no verso 3 do capítulo 3 de 2 Pedro. Knowing this first, that in the last days. Sabendo antes de tudo que nos últimos dias. Now, when are the last days? This is a prophecy that you should know. Quando são os últimos dias? Isso é uma profecia que vocês deveriam saber. It is not 1844. Não é 1844. It is the 1260-day prophecy. 1260-day prophecy. É a profecia dos 2300 dias. And it ended in 1798. E terminou em 1798. 1798. That's when the beginning of the time of the end was. Foi ali que começou o tempo do fim. That's when the book of Daniel began to be opened. Foi lá que naquela época que o livro de Daniel começou a ser aberto. And that's when this prophecy was fulfilled. E foi ali que essa profecia começou a se cumprir, ou foi cumprida. In the last days there will come scoffers. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, walking after their own lusts, seguindo as suas próprias paixões, and saying, "Where is the promise of his coming?" E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? For since the fathers fell asleep, porque desde que os antepassados morreram, all things continue as they were from the beginning of creation. Tudo continua como desde o princípio da criação. For this they willingly are ignorant of. Mas eles deliberadamente se esquecem de quê? Two things. Duas coisas. That the heavens were of old by the word of God. Há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra. And the earth standing in the water and out of the water. Esta formada da água e pela água. That's the language of creation from Genesis chapter 1. Esta é a linguagem da criação que nós vemos em Gênesis 1. Whereby the world that then was, e pela água o mundo daquele tempo, being overflowed with water, foi submerso e destruído. Perished. Pereceu. So we have two things that we were told would be discounted in the last days. Nós temos aqui duas coisas que aconteceriam nos últimos dias. Creation, que são citadas: criação, and a global flood. E uma inundação global that would destroy the earth. Que destruiu a terra. Is that the state of things today? É essa a condição do mundo aí fora de descrer nessas verdades bíblicas? Do you see evidence for that in the world around you? Você vê evidência no mundo ao redor de vocês? Are people declaring God as creator, or are they saying that evolution explains what we see? Vocês veem as pessoas no mundo aí afora dizendo Deus é o criador, ou dizendo tudo isso aconteceu por causa da evolução? I don't know how it is in Brazil, but in the United States, all the television and the newspapers and the magazines can talk about is evolution. Eu não sei qual é a realidade no Brasil, mas nos Estados Unidos, nos jornais, nas revistas, na televisão, o que é falado é estabelecido a evolução. And this prophecy has been fulfilled. E essa profecia se cumpriu.
It was fulfilled, in fact, in about 1796 to 1798. E ela se cumpriu em 1796 a 98, When the father of modern geology quando o pai da geologia moderna made the following statement. fez a seguinte afirmação: If the succession of worlds is established in the system of nature, se a sucessão de mundos está estabelecida no sistema da natureza, it is in vain to look for anything higher in the origin of the earth. é inútil procurar por qualquer coisa mais elevada sobre a origem da Terra. In other words, if evolution is the explanation for our being here, we don't need God. E, em outras palavras, se a evolução é a razão de estarmos aqui, nós não precisamos de Deus. The result, therefore, of our present inquiry is that we find no vestige of a beginning O resultado, portanto, de nossa presente investigação é que não achamos nenhum vestígio de and um início no prospect of an end. e nenhuma perspectiva de um fim. Compare that with what we read in 2 Peter chapter 3. Compare essa declaração com aquilo que nós vemos em 2 Pedro capítulo 3. Go ahead and put that slide up. Here you can see, Nós vemos aqui, he fulfilled the prophecy with this assertion. ele cumpriu a profecia com essa declaração. He was the one that had the most impact. Ele foi a pessoa que teve maior impacto. James Hutton is called the father of modern geology. Os cientistas o consideram o pai da geologia moderna. He was the inspiration for Charles Lyell. Ele foi a inspiração para Charles Darwin, ou Charles Lyell. We're a few slides behind. Is it not working? Oh, no, yes. This is, we are here. Okay. And Charles Lyell wrote books E Charles Lyell escreveu livros that were carried by Charles Darwin on his journey around the world. que foram levados por Charles Darwin ao redor do mundo na sua jornada. Now, something happened with Charles Darwin in 1844 as well. E alguma coisa aconteceu com Charles Darwin em 1844 também. Okay. He wrote, he had finished his manuscript, Ele terminou o seu manuscrito 250 pages, 50,000 words. de 230 páginas e 50 mil palavras. And in 1844, he made provision that if he died, E ele fez provisão que se ele morresse em 1844, ele fez provisão que se ele morresse, that it should be published. que deveria ser publicado. But it wasn't really published for another 15 years. Mas não foi publicado por mais 15 anos, até 15 anos depois. So that brings us back to our question. E isso nos traz de volta a nossa questão. What happened in mid-October 1844 O que na Terra aconteceu no meio de outubro de 1844? on the earth? Na Terra. Next slide. Let's go ahead. Ok. This is a picture of Robert Chambers. Essa é uma imagem de Robert Chambers. He was an Englishman. Ele era da Inglaterra. In mid-October 1844, E no meio de outubro de 1844, he published anonymously a book, ele publicou anonimamente um livro, Vestiges of the Natural History of Creation. Vestígios da História Natural da Criação. This book advocated a godless creation of everything that exists. Esse livro advoga uma criação sem Deus de tudo aquilo que existe. From the universe itself Desde o início to man. até o homem. It was a huge success. Teve um grande sucesso. And go to the next slide. Ok. There were over 20,000 copies published of this book in the 1800s. E teve 20 mil cópias em 7 edições nos anos 1800. It was doubtless the best-selling book of the 1800s. Provavelmente é o best-seller do século XIX, dos anos 1800. It was widely read by everyone from Abraham Lincoln to Queen Victoria. E foi lido amplamente, indo desde o presidente Lincoln, nos Estados Unidos, até a rainha Vitória, da Inglaterra.
And it had a huge impact on the society. E teve um grande impacto na sociedade. Physicist Sir David Brewster warned that this book stood O físico Sir David Brewster advertiu que o livro Vestígios teve uma Go ahead and read it. boa chance de envenenar as fontes da ciência e minar os fundamentos da religião. And Darwin himself was fearful this book would steal his thunder. E Darwin, pessoalmente, teve medo que esse livro roubasse o seu mérito na teoria da evolução das espécies. In the year 2000, this book, a modern author at the University of Chicago wrote a book about him. Nos anos 2000, um autor atual escreveu um compêndio sobre esse livro. And he says the following. E ele diz o seguinte, e nós lemos aqui: como a evolução ganhou papel fundamental no meio público, a resposta tem pouco a ver com a biologia darwiniana ou a astronomia do Big Bang. Ao invés disso, o período crítico é a primeira metade do século XIX e o ponto de mudança é a resposta dos leitores ao livro Vestígios. This book was published in mid-October 1844. Esse livro foi publicado no meio de outubro de 1844, at the very time that this church experienced the trauma of the Great Disappointment. ao mesmo tempo que esta igreja experimentou o trauma do grande desapontamento. Could that explain why God inserted into that passage in Revelation 10 Poderia isso explicar porque Deus inseriu naquela passagem, Apocalipse 10, the emphasis on creation? a ênfase na criação? The answer is yes. A resposta é sim. So not only did something happen in heaven, Mas, então, não somente algo aconteceu no céu, which affects our lives every day, que afeta a nossa vida todo dia, but something was happening on earth mas também algo estava acontecendo na terra, that would have turned the world upside down against God. que virou o mundo de cabeça para baixo contra Deus. So God provided a remedy. Então Deus proveu um remédio. Oh, are you there? Yeah. Okay. Here is the rest of Revelation 14, verse 7. Está em Apocalipse 14, verso 7. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. And this is where we get our name Adventists. E daí é que nós temos o nosso nome de Adventistas. The second part of this verse, A segunda parte desse verso: worship Him who made heaven adorai aquele que fez o céu and the earth e a terra, and the fountains of water e o mar e as fontes das águas. and the sea. This is where we get our name Seventh Day, E daí é que nós tiramos o nosso nome de sétimo dia. because God saw what was going to happen on the earth. Porque Deus viu o que aconteceria na terra. He knew that the apostasy would arise around creation, Ele sabia que a apostasia se levantaria em torno da criação. and man would try to substitute a process, E o homem tentaria substituir um processo, evolution, evolução, for the worship of a creator God. ao invés da adoração ao Criador. And this is why there is a Seventh-day Adventist Church today. E é por esta razão que existe uma igreja adventista do sétimo dia hoje. The two messages God wanted the disappointed believers in 1844 to preach that had not been preached yet Então, a mensagem que restava em 1844 para o povo de Deus pregar ainda, that had to be preached before He could return, que deveria ser pregada antes do seu retorno, were twofold. estava desdobrada. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. This is good news, Isso é uma boa notícia. and we need to share it widely. E nós precisamos espalhar, pregar o mais amplamente possível. And the other message that He brought this church into existence to preach E a outra razão pela qual Deus trouxe à existência essa igreja para pregar: worship Him who made the heavens, the earth,
the seas and the fountains of water. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Are we doing our job? Estamos nós fazendo o nosso trabalho? Are we holding up Jesus as the Creator? Estamos mostrando Jesus como Criador? Is our Sabbath become a routine? Está o nosso sábado se tornando uma rotina? Or is it a celebration of His creation every week? Ou é uma celebração da sua criação toda semana? Do we look forward with longing to the second coming of Jesus? Estamos tendo o anseio pela segunda vinda de Jesus. May we each one bear faithfully the message He has given. Que nós possamos carregar com fidelidade a mensagem que Ele nos dá hoje. God bless you. Que Deus te abençoe. Quero convidá-los a ficarmos de pé e louvarmos a Deus com o hino de número 15 em nossos hinários. Vós, criaturas do Senhor. Vamos cantar todos juntos. Vós, criaturas do Senhor, ó, elevai a Deus louvor, ó, louvai-o, aleluia. Do sol dourado a refugir, tudo em muita reluzir, ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó terra e céu, a Deus honrai, peito de amor e graças dai, ó, louvai-o, aleluia. Flores, erguei-vos em canção ao grande Deus da criação. Ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, dai ao Senhor louvor também. Ó, louvai-o, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Loving Father, we come to you this afternoon. Querido Pai, nós vimos a Ti essa manhã. We invite your blessing in our lives. Nós convidamos a Tuas bênçãos sobre a nossa vida. We thank you that you are the God that sees the future Nós Te agradecemos por ser o Deus que vê o futuro and that you have shared it with us. e que Tu compartilhaste conosco. We thank you that you have given us the privilege of serving you. Te agradecemos pelo privilégio de Te servir. Help us that we may have the message that you have given us to share. Ajuda-nos para que mantenhamos a mensagem que Tu nos deste para pregar. We pray that you will bless us as we go from this place. Nós Te pedimos que continue nos abençoando quando sairmos deste lugar, As we go to study your word quando formos estudar a Tua palavra and as we go to live the life you have given us. e quando formos viver a nossa vida diária. We praise you. Nós Te louvamos, We seek your presence.
Nós buscamos a tua presença. Hallelujah. Aleluia. Amém. Tua palavra ouvimos, tua presença sentimos, de coração te louvamos, teu nome santo adoramos, e o Espírito Santo cubra-nos com seu manto, e o nosso amor também faça aumentar até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Você pode se assentar. Muito obrigado. E peço que você fique atento às orientações que serão dadas pelos diáconos no corredor central e também nas laterais. Obrigado. Vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar.
meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar ou me quebrar aos pés de Jesus. Bom dia a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Central Paulistana. Nesse momento nós vamos dar início à programação da Escola Sabatina. Nessa semana nós estudamos sobre a terceira lição que fala sobre a criação concluída. E como é bom saber, que nós temos um Criador que se preocupa com todos nós e que nos deu domínio sobre tudo que há na terra, nos deu um companheiro ou uma companheira e ainda nos deu um dia para lembrarmos de tudo que Ele fez, um dia para nos encontrarmos com Ele. Deus seja louvado e com esses pensamentos nós vamos agora todos louvar o nome de Deus. Cantar o número 7, Sejas Louvado. Vamos nos colocar de pé e louvar o nosso Deus? Oh,
Vamos falar com o nosso Deus. Louvado e exaltado sejas o teu nome, ó Deus, porque estamos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de te louvar, de te adorar, engrandecer o teu nome e entregar a nossa vida nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque hoje é sábado e nós celebramos a tua criação, celebramos, ó Pai, a redenção e celebraremos, Senhor, muito em breve, quando tu voltares, a glorificação, a transformação de cada um de nós. Peço que a tua graça e o teu poder sejam derramados sobre nossas vidas, que o Senhor transforme e que o Senhor possa converter cada coração que está presente aqui nesta manhã. Perdoe nossas faltas e aumenta a nossa fé em Ti. É o que humildemente lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar? Um bom dia a todos, e agora é um momento muito especial onde nós vamos conhecer os nossos visitantes. Eu gostaria que aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez ou que já visitou anteriormente se colocassem de pé para que nós possamos saudá-los. Sejam todos muito bem-vindos. E agora eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, que nós possamos nos cumprimentar uns aos outros nesse momento, dando um feliz sábado. Pode soltar a música dos visitantes, por favor? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Agora nós vamos ouvir o relato, o testemunho de uma pessoa que faz parte da região que vai ser beneficiada com as nossas ofertas do 13º sábado. Vai ser um vídeo, pode soltar. Informativo Mundial das Missões. Oração de mãe. Enoque foi induzido pelos amigos a consumir bebidas alcoólicas e drogas. Ele parou de frequentar a igreja com a mãe e se juntava a estes mesmos amigos para roubar. No entanto, todos os dias, sua mãe orava para que ele se tornasse um pastor. Enoque havia sido expulso de 3 escolas devido ao seu mau comportamento, mas a mãe encontrou uma escola adventista que o aceitou. O capelão demonstrou especial interesse por Enoque e começou a orar por ele. A princípio, Enoque se ressentia com as orações do capelão, mas com o passar do tempo, seu coração começou a ser tocado. Alguns alunos o convidaram para participar de um conjunto vocal, e logo, Enoque começou a cantar sobre o amor de Deus e o sacrifício de Cristo. Certo dia, enquanto conversava com o capelão, Enoque pediu oração. Naquele dia, confessou seus pecados e convidou Jesus para fazer parte de sua vida.
Constantemente, Enoque se lembrava das palavras da mãe sobre ter sido dedicado a Deus e ao ministério. Até que um dia, decidiu revelar ao capelão que queria ser um pastor. O capelão lhe entregou um formulário de admissão para a faculdade adventista e, após Enoque preenchê-lo, o enviou pelo correio. Depois de terminar o ensino médio, Enoque visitou sua família e agradeceu sua mãe pelas orações. Seu pai e seu irmão observaram as mudanças em sua vida e começaram a frequentar a igreja. Quando Enoque se encontrou com alguns de seus antigos amigos, eles ficaram tão inspirados pela sua fé que lhe ofereceram dinheiro para ajudar a pagar as mensalidades. Enoque encontrou seu ministério, ajudando as pessoas que lutam contra o álcool, as drogas e a escuridão espiritual. Ele quer que outros saibam que Jesus pode perdoá-los e dar-lhes um novo começo, assim como fez com ele. Nossas ofertas missionárias apoiarão as escolas adventistas na região de Papua Nova Guiné, a fim de educar jovens para servir a Deus e ao país. Sejamos liberais. Nesse momento, as ofertas serão recolhidas.
Vamos preparar agora nosso espírito para a recapitulação da lição. Então vamos cantar o hino Faz-nos. Só um recado, aqueles que encomendaram uma lição da Escola Sabatina com a Carla, que a procure ao final da Escola Sabatina. E a partir de agora, os professores terão 50 minutos para o estudo da lição.